Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado José Zico Prado, do PT. Um prazer conversar com o senhor no estúdio da TV Assembleia SP. Sempre bem-vindo, deputado. O prazer é meu, Jorginho, mais uma vez aqui para a gente fazer um debate sobre o momento político que nós estamos atravessando e os projetos que a gente tem aqui na Assembleia. Prestação de contas de mandato, aliás, o 7º mandato nesta Casa de Leis. Falar da polêmica em torno da questão das cooperativas. Uma grande audiência pública nesta Casa, deputado, muito disputada, vamos dizer assim. Eu queria que o senhor falasse um pouco em torno dessa polêmica. O projeto não é novo, mas por que esquentou nos últimos dias? Ô Jorge, primeiro porque essa questão das cooperativas, com a nova Constituição, as cooperativas foram montadas no Brasil inteiro e tem muitas cooperativas que a gente chama por aí afora que é Coopergato, né? Porque tem muitas no interior do estado de São Paulo. A maioria delas, dos panhadores de laranja, sim, elas são Coopergato. E aí o trabalhador... Explica melhor para o nosso telespectador que vem a ser o Coopergato, é só para burlar a lei trabalhista. É para burlar a lei trabalhista. O que ela faz? Ela contrata os trabalhadores como cooperados e não como assalariados. Então... E aí o trabalhador vai trabalhar, se ele se machucar lá no trabalho, ele não tem garantia nenhuma. Se ele faltar, ele não ganha nem o domingo, nem o feriado. Então, ele é um trabalhador sem lei, é um cooperado. Sem carteira assinada. Sem carteira assinada, sem nenhuma garantia trabalhista. Essas cooperativas, nós estamos sempre prontos a defender. Mas isso não significa que você filiando ao OCESP, a OCESP existe faz muitos anos e está cheio de cooperativas assim aqui no estado de São Paulo. Eu não sei quantas vezes a OCESP foi fiscalizar essas cooperativas no interior do estado de São Paulo. Então, não é essa a justificativa que nós temos para obrigar as cooperativas a filiar ao OCESP. Sim. Porque a maioria dessas cooperativas eu nem tenho informação se são ou não filiados ao OCESP. Sim. Bom, para o nosso telespectador entender um pouco mais sobre o assunto, veja a reportagem de Mauro Friesman. A filiação é exigida por lei estadual desde 2006, com base em legislação federal de 1971. Centenas de trabalhadores cooperados acompanharam a votação que revogou a obrigatoriedade. Os defensores da livre adesão reclamam que a imposição do registro e o pagamento pela associação atrapalham o desenvolvimento das cooperativas. Eles podem continuar representando quem quer ser representado por eles, não as cooperativas livres da agricultura familiar, economia solidária, trabalho, transporte, cultura, eventos que não querem isso. Então, assim, eles têm que respeitar a nossa liberdade, que é o que não está acontecendo. Hoje fazem parte da OCESP, a Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, 1.100 cooperativas divididas em 13 ramos de atividade. O movimento Força Cooperativista, que representa as cooperativas de transporte, teme que o fim do registro obrigatório venha a atrair o surgimento de cooperativas desonestas. Temos aqui a OCESP representada por cooperativas e umas entidades aqui que eu não vejo se é de cooperativismo. Me assusta. Até mesmo essa votação foi uma votação de pressão. Eu senti alguns deputados pressionados com isso, com uma entidade que representa o trabalhador seletista, não cooperado, que é um associado, uma cooperativa, nessa pressão indignada. Por 5 votos a 4, a Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho aprovou o fim do registro obrigatório de cooperativas na OCESP. A vitória e a derrota dividiram o espaço do auditório democraticamente. Isso traz um pleito de democracia a todas as cooperativas do estado de São Paulo. Com esse projeto, o que pode acontecer? Meia dúzia de pessoas mal intencionadas podem abrir uma cooperativa e não vai ter fiscalização. Nós participamos de licitação pública, ou seja, participamos baseado na Lei Federal 866. Com esse PL, a gente não sabe o que vai acontecer. Talvez seja o fim mesmo do cooperativismo sério que a gente faz aqui na cidade de São Paulo. Por enquanto, nada muda na regra atual. O projeto de lei segue o trâmite na Assembleia e ainda precisa passar pela Comissão de Atividades Econômicas e ser aprovado pela maioria dos deputados no plenário. A previsão agora vai depender do que a gente vai debater no Colégio de Líderes e o Colégio de Líderes debater realmente que nós precisamos discutir a pauta dos deputados na Assembleia e não só a pauta do governo do Estado.
Deputado, por enquanto nada muda, mas há preocupação. As falas mostram que o cooperativismo está organizado. A gente ouviu na reportagem, são 1.100 cooperativas no estado de São Paulo, ou seja, congregam pelo menos centenas de milhares de trabalhadores. Qual é a grande preocupação de se perder o status ou a questão da vinculação da cooperativa com esta organização? Ô Jorge, não sei se você... todo mundo que assistiu o VT viu que essa lei é de 1971. Sim. Então, antes da Constituição Federal, que dá liberdade para as cooperativas, associações, cooperativas se filiarem ou não. Não é porque é filiada que é legalizada e que ela presta um bom serviço para os seus cooperados. Não está aí a garantia. A garantia está em seguir a legislação. E essa questão que nós vimos aí é uma questão de que, do meu ponto de vista, isso só a ditadura podia obrigar. Hoje, depois da democratização do país, nós temos todo o direito, as cooperativas, os sindicatos, têm direito de se ficar livre e se filiar onde ela quer ou não se filiar. Como nós temos nos sindicatos. Hoje, o trabalhador se filia se ele quiser, ele não é obrigado a filiar. E na cooperativa é obrigado, porque quem participa de licitação pública, você tem que dar uma porcentagem daquilo que você está recebendo para o CESP. Para o CESP. Então você paga muito caro. E que não é pouco, aliás, vamos falar, tem cooperativa que chega a pagar 100 mil reais, é isso? 100 mil, mais de 100 mil reais que pagam. Quer dizer, esse dinheiro deveria ir para o associado e não para ir para uma organização, o CESP. E está claro que é inconstitucional, porque ela foi feita antes da Constituição de 88. Sim. Deputado, é importante que se diga que as cooperativas são muito diferentes. A gente ouviu, por exemplo, representantes de cooperativas de transportes que temem, por exemplo, que se desagreguem as atuais cooperativas e que funcione o transporte regular. Como é que o senhor vê esse argumento em especial? Esse argumento hoje não vale mais. Aqui na cidade de São Paulo já não tem mais cooperativa. Todas elas foram transformadas em empresa. Praticamente são empresas, embora tenha o nome cooperativa de transporte. Tem a cooperativa de transporte, mas para você fiscalizar a cooperativa era tão difícil que agora a Prefeitura de São Paulo fez ela se tornar uma empresa com vários sócios, que são os cooperados, mas que hoje ela não é mais uma cooperativa, ela é... Que funcionaria tal e qual uma cooperativa de verdade, ou seja, todos associados que recebem, digamos, participação nos rendimentos da cooperativa. Hoje são ou assalariados, funcionários dessas empresas, ou são diretores da empresa, cotistas. Cotistas dessa empresa. Tá. Então, é muito fácil defender... que tem que ser filiado. Eu gostaria que os trabalhadores fossem o mais livre possível, porque uma associação de catadores, uma cooperativa de catadores de papel, aliás, de papel e papelão. Jorge, eles não conseguem tirar um salário mínimo com muita dificuldade e tem que pagar ao CESP. Então o senhor está de olho nessas cooperativas de trabalhadores ainda pouco organizados, que conseguem oferir poucos recursos no trabalho de cooperativa. Falamos aí de catadores de papel, mas podemos falar da agricultura familiar. Da agricultura familiar, daqueles cooperados que hoje vendem o seu produto para as prefeituras. Sim. Hoje, no estado de São Paulo e no Brasil inteiro tem cooperativas que os trabalhadores rurais que se organizam, porque nem todo mundo, um planta alface, o outro planta milho, o outro planta abóbora, cada um, e formam uma cooperativa para entregar esses produtos. E entram nos programas PEPAIS, que chamam aqui... PEPAIS, no programa que é Programa de Aquisição de Alimentos do governo, né? Do governo. E essas cooperativas, se não tiverem filiada, não podem participar. Isso é um absurdo. Mas já a lei 8666, a lei de licitações, não contempla a aquisição local, ou seja, parece que até 30% das compras devem ser feitas de pequenas empresas, da agricultura familiar, ou seja, nessas organizações de cooperativa, eles ficam de fora? Eles ficam, Jorginho, porque a prefeitura, quando faz uma licitação de compra de produtos, ela faz uma cesta completa, ela não pode só comprar de um. Então, para fazer isso, os trabalhadores são obrigados a se organizarem. Sim. Então, na medida que ele está organizado em uma cooperativa, automaticamente ele já é obrigado a se filiar ao CESP. Sim. Por isso que nós fizemos esse projeto de lei. E o projeto não é meu. Antes do meu, tinha o do deputado Campos Machado, que ele começa dizendo
que o projeto de lei é inconstitucional. Sim. Projeto de lei é inconstitucional. E o Estado de São Paulo está cometendo um crime, está contra a Constituição brasileira, fazendo com que o cooperado tenha que obrigatoriamente se filiar ao CESP. Defendia o deputado Campos Machado, ou defende ainda, que exista a livre associação no país, como está na Constituição Federal. Exatamente isso. E é isso que nós estamos defendendo. Agora, eles podem fazer um acordo, continuar a luta deles, fazer um acordo, mas nós, enquanto parlamentares, nós temos que ser vigilantes pela lei e ela é inconstitucional. Em nada precariza a cooperativa de trabalho. Eu lembro aqui alguns metalúrgicos, por exemplo, que assumiram as próprias fábricas, que faliram, que são ligadas à Unisol, se não me engano. Unisol. Unisol, exatamente. Ou seja, isso em nada precariza, não modifica em nada a relação, embora estejam ou não vinculadas a essa organização de cooperativas em São Paulo, não precariza as que já existem. Não precariza de forma nenhuma, ao contrário, tem muito mais autonomia, que você pode fazer associação, você pode até juntar uma empresa e outra para fazer... Prestação de serviços, para fazer prestação de serviço. Cooperativas de produtores, cooperativas de... qualquer tipo de cooperativa. Sim. E aqui no estado de São Paulo é um absurdo ter uma legislação dessa. E foi votada aqui, eu digo para você, você falou, estou no 7º mandato, nós votamos contra esse projeto de lei, porque ele é inconstitucional. E eles estão falando aqui, nessa manifestação, na época eles fizeram uma manifestação muito maior para que o projeto fosse aprovado. Sim. Então, o direito de manifestar, tanto teve do lado de lá como tem do lado de cá, isso é normal e é por aí mesmo. É importante que se diga que a batalha ainda não acabou. O projeto ainda passa pela Comissão de Atividades Econômicas e depois ainda vai ser arredondado no plenário, porque ele permite emendas ainda, né, dos parlamentares, substitutivos, inclusive. Cabe emenda de plenário ainda. Pois é. Ou a emenda aglutinativa, aí vai depender de como isso vai fluir nas negociações daí para frente. Mas o assunto ainda não está pacificado, né? Não está pacífico, mas eu acho que o que a gente, hoje, nesse momento, que nós temos que dizer é que o Estado de São Paulo está cometendo um crime obrigando os trabalhadores a se filiar ao CESP. Deputado, mudando de assunto, sobre a questão do sigilo. A mídia divulgou recentemente que alguns organismos do Estado ligados aos transportes, metrô, Companhia de Trens Metropolitanos, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, e de ônibus também, os metropolitanos, fizeram guardar documentos por 15, 25, até 100 anos, em alguns casos. Eu queria que o senhor comentasse, aliás, era o fulcro da nossa conversa aqui, sobre o sigilo e a transparência. Em momentos democráticos como esse, tem alguma razão de ser o sigilo? Só lembrando que já houve um decreto do governador, publicado recentemente, abolindo todo esse tipo de sigilo, que vai ser revisto, ele vai ser passado a partir só do governador, do vice-governador, dos secretários e do procurador-geral do Estado. O que muda, aliás, o que suscita essa questão do sigilo, a seu ver, deputado? Ô Jorge, aqui no Estado de São Paulo, tanto como essa lei que nós acabamos de falar que é inconstitucional, aqui no Estado de São Paulo eles tentam ressuscitar tudo que a ditadura, que a gente lutou contra a ditadura. Essa questão do sigilo pode ter alguma coisa, mas é de segurança nacional. Você acha que o metrô, as obras do metrô, o dinheiro público investido no metrô, cabe sigilo? Cabe sigilo? O metrô tem que sair, a legislação hoje é muito transparente. Isso tem que ficar público para que a população possa acompanhar para e passo. Nós estamos sofrendo aqui no Estado de São Paulo uma crise hídrica já de mais de um ano. E a gente aqui agora é sigilo, você não pode falar que como é que aconteceu isso, e nós sabemos como aconteceu. Aqui em 2006, quando foi votado o projeto de lei de venda das ações da Sabesp, tinha uma série de investimentos a ser feito que não foram feitos. Aí está o motivo da crise hídrica no Estado de São Paulo. Bom, tudo isso aconteceu por conta da Folha de São Paulo, que, com base na Lei de Acesso à Informação, tentou publicar alguns documentos do metrô e teve acesso a essa chancela de documentos ultra-secretos, e aí a resposta nunca vinha. Isso suscitou também a busca de outros documentos. No caso,
eram relatórios do metrô sobre as linhas 15, prata e linha 17, ouro, os monotrilhos aqui da cidade de São Paulo. Daí o deputado insistir na transparência. As pessoas precisam saber quanto custa a obra, por que está demorando tanto, inclusive, já que algumas já eram para ter sido entregues. Pega a linha do metrô, a prata, a linha 15 que vai ia até a cidade de Tiradentes hoje. Vai não até vai no futuro, né, deputado? Vamos dizer assim. Um futuro que nós não sabemos quando. Você sabe... Bom, mas no presente ela só tem 2,9 km, não chega a 3 km, está em operação. Que está em operação e que deveria estar funcionando já até São Mateus. Pelo menos até São Mateus, para depois chegar numa segunda fase até a cidade de Tiradentes. Sim. Então, esse sigilo é isso, é porque o governo não cumpre as suas metas e não quer que ninguém descobre o porquê que está acontecendo isso. Jorge, você lembra, nós fizemos um debate aqui nessa casa sobre a questão dos pilares das estações, que depois de tantos anos dos pilares montados, descobriram que tinha um rio embaixo. Pois é, essa é uma outra discussão. Se tem projeto executivo, não se poderia ignorar a presença de uma galeria de águas ali. Uma galeria de água de um rio. Que todos sabem, até porque na Avenida Luiz Inácio de Anhanhamelo, quando chove muito, ali vira um rio. Ou seja, o rio lembra que existe e as margens ali não conseguem contê-lo, né? Então, essas licitação mal feita, essas concorrências públicas mal feitas, é que leva a fazer sigilo. O senhor é um crítico, inclusive, deputado, até porque conhece muito bem a Zona Leste, né? São Mateus, o senhor mora lá, né? E, inclusive, eu queria que falasse um pouco sobre isso. O argumento de levar monotrilho é que era uma obra mais barata e mais rápida de construir e não demandava tanta desapropriação, que parece que é o que fica mais caro e que tem, digamos, obstáculos na justiça e acabam atrasando a obra. Mas se é para ficar tão caro quanto o metrô, e para transportar só metade, uma linha de metrô mesmo, 100 mil passageiros por hora por sentido. O monotrilho, no máximo, 50 mil, é metade do transporte. A Zona Leste tem 4 milhões de habitantes, justificaria um metrô lá, né? Ô, Jorge, mais que um, né? Já você sabe, e você está aqui também já faz uns anos conosco aqui na Assembleia, você sabe a luta que a gente fez. A primeira das lutas nossas era que o metrô fosse até o Sapopemba. Depois do Sapopemba até São Mateus, de São Mateus a cidade de Tiradentes. Metrô. Essa é uma luta que nós começamos há muitos anos, antes do metrô começar a ter na Vila Prudente. Sim. Porque quando anunciaram que ia chegar até a Vila Prudente, nós começamos a fazer a luta para chegar até Sapopemba, São Mateus e depois cidade de Tiradentes. Aonde que na cidade de Tiradentes tem 280 mil habitantes. É uma cidade. É uma cidade mesmo. É uma cidade que poucas no estado de São Paulo têm desse tamanho. Sim. Então, essa é uma luta que nós vamos continuar fazendo. Mas os técnicos do metrô argumentaram que o movimento, por já ter uma linha vermelha ali, que chega até Itaquera, justificaria um monotrilho, que é um projeto tão ambicioso que o mundo não tem um monotrilho com a capacidade de transporte que está sendo implementada aqui em São Paulo, deputado. Então, é tudo novo aí. Deixaram claro que o metrô não iria. E nós, quem mora na Zona Leste sabe das deficiências do transporte, nós não tivemos outra alternativa, é não falar, vamos aceitar o monotrilho e depois nós vamos continuar reivindicando o metrô, que é a solução definitiva para o transporte público de uma região onde tem 4 milhões de habitantes. Então, nessa questão, eu tenho a consciência tranquila porque fui um dos defensores do metrô até a cidade de Tiradentes. Depois, fomos obrigados a aceitar o monotrilho até a cidade de Tiradentes. E nesse debate todo, com a justificativa do que era mais rápido e mais barato para chegar lá. Porque na visão dos técnicos do metrô aqui em São Paulo, você sabe disso, o metrô é só para o centro expandido da cidade. Não tem um projeto para a periferia. Eu posso te dizer, porque não era deputado ainda, mas era do movimento de transporte da Zona Leste, a luta que fizemos para que o governador Franco Montoro levasse o metrô, aprovasse o metrô até Itaquera, porque ele só ia até a Penha, né? Até o Tatuapé. Até o Tatuapé, que é justamente ali que é o centro expandido. Sim. E o Montoro, sensível, aceitou chegar até a cidade, até Itaquera.
E essa luta nossa... Não por falta de demanda, ou seja, o Não. transporte por trens, à época, era sucateado, não havia a mínima possibilidade de transportar tanta gente, E nem fazendo hoje, os né? fluxos diários É. que se tem do centro para o bairro diariamente, deputado. Hoje para todo... Vai em Itaquera, tenta um dia... Ou seja, quando chega a linha do metrô, já chega saturado. Já chega insuportável, que já não suporta mais. Mas, deputado, Então, ainda voltando à questão do sigilo, é importante que se diga que houve o decreto número 61.559, de 15 de outubro de 2015, que dá nova redação para o decreto anterior, o 58.052. Ele diz que é competência das autoridades, governador do Estado, vice-governador, secretários de Estado e o procurador-geral do Estado. E é vedada a delegação de competência, ou seja, só os secretários, o vice, o governador e o procurador-geral podem decretar sigilo de documentos, porque o decreto anterior dizia que até o chefe de uma autarquia poderia colocar o carimbo de secreto, de reservado. Isso acabou, pelo menos com o decreto, e revoguem-se todas as outras disposições em contrário. Há uma luz no túnel aí, né, deputado? eu acho que o governador percebeu, né, que isso é um absurdo em pleno século XXI, a população não poder ter acesso a documentos que é com dinheiro feito com dinheiro público e que hoje a legislação deixa claro, a legislação das licitações deixa isso muito claro. Que seria exatamente o oposto, já que existe uma lei de acesso à informação, tentar via o portal do governo, todas as secretarias, inclusive um diálogo permanente com a imprensa, que se desse transparência a todas as ações de governo, não é, deputado? Sem dúvida. Olha, eu acho isso de uma brutalidade com a população do Estado de São Paulo sem precedente, Jorge. Sim. Eu acho que o governador deve pensar muito, deveria ter pensado muito antes de tomar essa atitude. E mesmo na revogação, sim, o governador deveria, se foi o secretário que tomou essa iniciativa, que teve essa iniciativa, o secretário não merecia dar continuidade no trabalho, porque quem não quer ser fiscalizado não pode assumir posto público. Deputado, é bom que se diga que não foram só obras de engenharia ligadas à Secretaria de Transportes Metropolitanos. Também a Sabesp, que tinha determinado segredo, a Polícia Militar e até 100 anos documentos de administração penitenciária. Sigilo em documentos por 100 anos são sigilos pessoais, jamais de procedimentos de secretarias, de autarquias, de representações públicas, né, deputado? Acho que houve um excesso aí, né? Inclusive a Sabesp, imagina uma crise hídrica e impedir de saber quais são os procedimentos, as normas da Sabesp para encarar uma crise hídrica que é a maior dos últimos 80 anos. E hoje a população paga tão caro a água que a gente usa em São Paulo, e todo mundo hoje tem uma economia, essa população merece todo o respeito e a transparência maior possível, para que ele possa saber o dinheiro dele onde está indo, como está sendo gasto, porque a Sabesp ainda continua sendo uma empresa pública. Para encerrar, deputado, nesse minuto final, lembramos que a questão de tornar público ou sigiloso um documento do Estado provocou os ânimos nessa casa, no seu mandato, inclusive no Tribunal de Contas do Estado, quis saber o porquê do sigilo, não é? Eu acho que aí, todos nós, isso caiu como uma bomba, porque realmente isso é uma bomba para o Estado de São Paulo. Toda a opinião pública e as bancadas, até a bancada da situação, as bancadas que defendem o governo, não estavam satisfeitas com a postura dessa do governo do Estado de São Paulo. Eu acho que isso é um absurdo ter sigilo para documentos. Nós lutamos tanto para que a gente derrubasse a ditadura, que saísse, que fosse o mais transparente possível, e agora nós temos aqui em São Paulo um governador que diz que quer ser presidente da República, fazendo um absurdo desse tamanho aqui no Estado de São Paulo. Bom, só para lembrar, com o decreto 61.555, todo esse sigilo que foi reportado aí pela Folha de São Paulo e outros veículos da mídia, todo esse sigilo já foi revogado e outras normas serão baixadas. Deputado, muito obrigado por sua entrevista, Jorge, viu? Volte mais vezes, por favor. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui batendo esse papo com nossos telespectadores. Mas eu quero aqui dizer que se não fosse, o governador voltou atrás, porque sabe do tamanho da reação da população
foi em fazer esse sigilo da forma que foi feito. Muito obrigado pela sua entrevista. Volte mais vezes, deputado. Sempre um prazer conversar com o senhor. Eu conversei com o deputado José Zico Prado, do PT. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.